Muito bem, voltamos aqui. Um abraço a toda a equipe do Hospital Incá. E hoje, logo no primeiro tempo, né, Mangel? A gente já traz aqui a doutora Larissa Machado e Miqueias Batista. Falar sobre medicina nuclear. O Miqueias, ele está agora nessa área também da medicina nuclear, biomédico, mas está lá ajudando a doutora Larissa Machado, que é da medicina nuclear, médica nuclear, né? E muita gente, às vezes, já ouviu falar em medicina nuclear, há mitos, há verdades sobre essa questão da medicina nuclear, né? Muita gente fica, às vezes, apavorosa, né? Como é que podemos conceituar a medicina nuclear? Essa especialidade que usa, né, radiações. Como é que a gente pode conceituar essa medicina, minha querida doutora Larissa Machado? O nosso boa tarde. Boa tarde, tudo bem, Marcos? É um prazer estar aqui. Muito Prazer obrigada por nosso. nos receber. A medicina nuclear, ela é uma área imensa. A gente trabalha tanto na área diagnóstica quanto terapêutica. A Sim. gente usa quantidades pequenas de radiação. Então, quando as pessoas ouvem falar sobre medicina nuclear, surge aquele medo por causa do nome nuclear, o peso do nome nuclear. Mas, na verdade, a quantidade de radiação que a gente usa é uma radiação pequena. Dentro da própria radiologia, é utilizado também radiação. Raio-x, tomografia, enfim. A nossa radiação é um pouquinho diferente, porque a gente utiliza radioisótopos, que são medicamentos, e eles são voltados para cada organismo do nosso corpo. Então, a gente consegue estudar diversos órgãos diferentes, de forma segura, não invasiva, não causa efeitos colaterais no paciente. Além disso, a gente consegue também fazer terapias. Hoje em dia, cada dia mais se estuda e se aprofunda, e no Brasil a gente tem usado bastante, principalmente nos grandes centros, terapias direcionadas tanto para tireoide, hipertireoidismo, câncer de tireoide, como para câncer de próstata, tumores neuroendócrinos e por aí vai. Então, muito bom, eu já vi que fala bem, Mangel. Eu também estou impressionado aqui. Eu gostei já dessa primeira fala da minha querida doutora Larissa Machado, que a gente vai fazer um parêntese. Eu vou até perguntar, tem algumas pessoas questionando de onde ela é, Marcos. Fala bem, né? Então vamos perguntar logo. É daqui de Santo Antônio, Larissa? Na verdade, não. Eu sou de Salvador, nasci em Salvador, na Bahia, mas quando eu tinha 17 anos, eu entrei na faculdade em Minas. E aí Começou cedo, então, na faculdade? Foi. Como é que você veio parar aqui no Hospital Incá? Eu fui para Minas, aí acabei fazendo minha especialização no Rio de Janeiro, em Niterói, Sim. fiz minha subespecialização no Rio Capital e tive uma filhinha pequena. Apesar de que eu casei com carioca, a minha filhinha pequena me fez querer voltar para ficar com a família. Tenho uma filhinha de 2 anos. Rapaz. E aí eu voltei para ficar juntinho de casa. E aqui o Incá é um hospital que está crescendo essa área de medicina nuclear, que precisava de um profissional com experiência, que estivesse presente, que pudesse ajudar o serviço a crescer mais. E a gente fez uma parceria muito bonita, que tem dado muitos frutos. Eu vejo seu sotaque, eu ia falar que você era carioca, mas agora que eu entendi que você casou com um carioca, e aí está o sotaque forte, né? É perceptível isso. Agora, de fato, a medicina nuclear, antes de a gente considerar alguns pontos, eu queria saber por que essa especialidade, você se especializou nessa área, né? Porque é até curiosidade minha se é uma área nova, quer dizer, não é uma área tão nova, mas eu nunca vi assim a procura de médicos nessa área, dessa especialidade nucleares, para poder falar conosco. Pela primeira vez eu estou entrevistando um médico que é dessa especialidade que usa radiações. É a primeira vez que eu estou entrevistando aqui. Bom, a medicina nuclear, ela tem no Brasil cerca de 100 anos. Nós somos poucos profissionais, nós somos cerca de 350 a 400 profissionais. São poucos profissionais. Isso, que tem a titulação que é necessária. A gente tem um órgão regulador por causa da radiação. Sim. Então, existe esse órgão regulador e profissionais titulados, que têm o registro, né, de especialidade de classe, nós somos poucos. E eu me interessei muito por essa área porque, ainda que eu goste bastante dessa parte diagnóstica, de imagem, eu gosto muito do contato com o paciente. E na nossa área, entender a história por trás da imagem é fundamental.
Então, quando eu recebo um paciente, converso, faço a anamnese inicial, Sim. aquela anamnese, aquela história faz toda a diferença no que eu vou interpretar. Que ótimo isso. E isso sempre me pegou bastante. Enfim, eu sou apaixonada pela medicina nuclear. Que coisa linda que você está trazendo aqui, que eu acho que a medicina é isso, né? Eu falo com vários médicos de outras especialidades e essa conversa sua com um paciente, às vezes, e na maioria das vezes, né, Evangelho, ajuda e muito, porque a situação de uma pessoa que chega lá com CA, seja lá do qual for, e que precisa desse diagnóstico ou não, a necessidade dessa conversa sua é importantíssima. Você não sabe o quanto isso vale, sabe, doutora Larissa? Parabéns por isso. Muito obrigada. Mas vamos lá. A gente pode considerar que o material radioativo que entra dentro do organismo do indivíduo não é evasivo? Na verdade, a gente faz a administração endovenosa, mas ele não é considerado um exame invasivo porque a gente para o procedimento aí. A gente não faz administração de nenhum outro medicamento, não fazemos contraste, a gente não utiliza nenhum outro procedimento, exceto essa injeção do radiofármaco. Então, ele não é considerado um exame invasivo. Muito bom. Estamos aqui com a doutora Larissa Machado, ela é médica nuclear. Daqui a pouco vamos conversar também com o Miquel, que está do ladinho dela, não é? E ele é biomédico, mas também está trabalhando nessa área dentro do Hospital Incá, colaborando com minha querida doutora Larissa, não é? Mas a gente também aqui, quando a gente pensa em radioatividade, teve algumas perguntas já de internautas, que a gente pensa em desastre como Chernobyl, né? Como também Fukushima, no Japão, o Césio 137 aqui do Brasil, especificamente no estado de Goiás. A gente fica só imaginando, se não existisse a medicina nuclear, se não seria tão dinâmico os exames. Mas, de certo modo, há pessoas que atrelam esse nome a desastres que ocorreram no mundo e também dentro do país. Como é que você encara isso? É um estigma, na verdade, né? As pessoas ficam com medo. Quando a gente faz exame infantil, as crianças perguntam se vão virar Hulk. Vão virar Hulk? Exato, se não vai. Já aconteceu de algumas criancinhas perguntarem: mas eu vou virar o Hulk. Olha só. Não vai acontecer. Na verdade. As meninas já estão mais nerd do que eu. Eu sou, mas eu já vi que essas crianças já estão muito avançadas. Pois é, e a gente usa uma quantidade muito pequena de radiação. É uma radiação justificável, em que o benefício do paciente sobressai muito qualquer ônus que possa vir a acontecer. Então, a gente tem segurança, é um exame amplamente difundido, estudado, protocolado, e que ajuda muito em muitos casos. Então, a gente usa e tem sido ótimo. A gente tem algumas mães que chegam a perguntar também, quando a gente fala em medicina nuclear, tem muitas mães que perguntam se é segura para crianças. E se elas podem usar sem nenhum constrangimento a medicina nuclear. Olha, a gente sempre evita de usar radiação ionizante em criança. Radiação ionizante é o raio-x, é a tomografia que emite a radiação gama, é a medicina nuclear. A gente evita porque essas crianças elas estão em divisão celular, elas estão crescendo. Então, a gente sempre tenta evitar. E quando usa, existem exames que são aplicados especificamente para a criança, a gente usa doses menores, sempre corrigidas pelo quilo de peso da pessoa, e sempre orientando em hidratação, porque esse medicamento ele é excretado pela urina. Então, de toda forma, todo o estudo é feito com base na segurança. A segurança sempre vem em primeiro lugar. Então, as crianças, as mães, elas não precisam ficar preocupadas. Sempre que há uma justificativa plausível para a realização do exame, nós fazemos e ajudamos o diagnóstico e, com isso, a terapia direcionada. Muito bom. Aliás, aqui também, eu sei, Evangelho, perguntas de internautas, não é, sobre alérgicos a iodo. Se pode se usar a medicina nuclear, principalmente pessoas que são alérgicas a iodo, doutora Larissa? Essa é uma pergunta muito frequente, na verdade. As pessoas ficam com medo, né? Porque pensam que o medicamento usado na medicina nuclear é o contraste, e não é. A gente usa o radiofármaco, que é esse medicamento que a gente acopla
há um pouquinho de radiação e que varia o medicamento que vai ser usado de acordo com o organismo. Aí a pessoa vem e pergunta para a gente, mas e a cintilografia de tireoide? Que a gente vai usar o iodo, eu vou tomar o iodo para fazer a cintilografia de tireoide e tenho alergia ao contraste. Isso não tem problema? Não. Pela legislação brasileira, o nosso sal de cozinha ele é iodado para evitar que existam bócios. Tanto que isso é uma coisa que não existe mais por causa da deficiência de iodo no nosso país. Diferente de outros países, o Brasil já não cursa mais com esse tipo de problema. E a quantidade de iodo que contém no iodo 131, que é o iodo que eu forneço para fazer a cintilografia de tireoide, é uma quantidade muito baixa, inferior à quantidade do iodo que contém no sal iodado. Então, a gente não precisa se preocupar. Em resumo, essa não é uma preocupação. Ó, estou gostando muito da entrevista, a audiência está muito boa. Quero mandar um abraço a Rosinha, meu querido Maurino também, minha mãe Rosinha que está acompanhando a gente. Dona Zelinha, um beijo para a senhora também. Marcos, aqui o carro de som. Está no Cunha, Zona Rural de Santo Antônio. Estamos ouvindo Larissa, que é a cara de Larissa. Sério, cuidado aí. Não bota o som muito alto, não, para não dar problema. Eu já disse para vocês aí, viu? Poluição sonora é perigoso, então cuidado. Não bota esse som muito alto, não. Bota a Larissa aí direitinho, né? Tá gostando? Mas não bota com o som alto. Madalena Marcos, ela é bonita, hein? Você gostou, Madalena? Então tá bom. Você achou bonita? Tá bom. Isso aí. Desculpe, viu? O povo é assim, a internauta é só assim. Aqui é assim, se a população gosta da gente. É cada pergunta interessante. Agora, existe uma pergunta-chave que até eu também teve momentos que eu não posso mentir para você que eu achei. Que era verídico ou não. É verdade ou é mito? A medicina nuclear pode aumentar os riscos de câncer, de outras neoplasias. É verdade isso? Olha só, qualquer exame que utilize radiação ionizante pode, em uma última instância, e eu já vou me explicar. A radiação ela é cumulativa ao longo da vida. Vou dar um exemplo muito prático, o sol. Se você se expuser durante 30 minutos num sol de 9 horas da manhã, é o ideal para você repor a sua vitamina D. Mas se você se expuser durante 5 horas, entre 10 da manhã e as 3 da tarde, você vai ficar vermelho. E o risco de você ter câncer de pele é maior. Então, a radiação, o sol emite radiação, a radiação ela é cumulativa ao longo da vida. Os exames, seja de medicina nuclear, seja exames de radiologia que emitam radiação ionizante, eles vão, da mesma forma, ser cumulativa essa radiação. Existe um limite a partir do qual você tem que tomar bastante cuidado. A radiação que a gente usa, em geral, para diagnóstico, que é o que a gente chama, é uma radiação muito pequena e que é justificada. Eu não vou fazer uma tomografia, eu não vou fazer um exame de medicina nuclear num paciente que não tem indicação. E a gente entende que o benefício ele suplanta o ônus dessa radiação, tá? Você acha que, mesmo tendo um certo risco, mais o benefício seria maior? Porque o risco é, se a radiação cumulativa for muito alta, é como se você fizesse uma cintilografia por semana, durante a sua vida, entendeu? A gente mede... Você acha que tem que chegar nesse patamar para ter um risco? Exato, você precisa ter uma quantidade maior. Mas aí, por exemplo, se você for um paciente que teve um câncer e aí você precisou fazer radioterapia e aí você precisou fazer uma outra terapia que tenha emissão de radiações gama, beta, e você precisou vir aqui e fazer sequencial, tomografias semanais, esse paciente, ele apresenta um risco aumentado para ter câncer. Mas, se ele não fizesse esses exames que ajudam ele a entender qual é o nível da doença dele, ninguém conseguiria tratá-lo. Então, a gente usa a radiação com muita parcimônia, tá? Ela é justificada uma vez que você vê o porquê de você estar usando, o benefício de você estar usando. Eu fiz um tratamento, vou dar um exemplo de câncer, que é um exemplo mais difundido. Eu tenho um câncer de mama, fiz um tratamento com quimioterapia, eu preciso ver se esse tratamento surtiu efeito ou se não. Se eu vou manter essa quimioterapia ou se não. Teria que ser semestral, anual? Varia de acordo com o ciclo, varia de acordo com os marcadores tumorais da pessoa, com o status da pessoa, se a pessoa está bem, se a pessoa começou a apresentar dor. Enfim, isso varia de paciente para paciente.
Mas, em geral, exames diagnósticos, eles não, se forem usados de forma correta, eles não levam ao aumento das neoplasias, se forem utilizados de forma correta. É óbvio que existem casos e casos, mas, em geral, a literatura mostra que existe um benefício real, palpável, e é necessário você fazer exames para poder ter esse diagnóstico. Rapaz, essa menina estava ainda com medo de falar comigo e está falando, puxa, que entrevista sensacional essa, Evangel. É por isso que tem cara de CDF também, tem cara que estuda muito aí, viu? Meu amigo, é difícil, né? Eu pensei que era E você vê que entrevista solta, bem falada, bem explicada, e no popular, né? O popularesco mesmo, a população entende o que ela está dizendo. E eu que não sou muito né, estudioso dessa área da medicina nuclear, pela primeira vez estou entrevistando uma pessoa, no caso a doutora Larissa, estou vendo aqui que é realmente muito boa essa entrevista. Parabéns, Larissa, me impressionou. Obrigada. Agora eu estou recebendo aqui também, o Vangel me botou isso aqui, que eu gostei até quando ele mandou isso aqui mais cedo para mim, né? Com câncer terminal, onde Taylor diz que medicina nuclear lhe deu mais 5 anos de vida. O ex-guitarrista do Duran Duran revelou o diagnóstico em novembro de 2022, quando faltou a cerimônia de entrada do grupo do rock and roll, né, o FAME. E ele mesmo disse que deu mais 5 anos de vida à medicina nuclear para ele. Isso, de fato, ele exagerou ou não é real? Eu não sei qual foi o tipo de câncer que ele teve, qual foi o problema que ele teve. Mas, vindo para o lado de terapias, hoje em dia a medicina nuclear ela consegue realmente, quando os outros métodos, quimioterapia, radioterapia, etc., eles já não chegam mais, a gente consegue entrar lá e aumentar a sobrevida desse paciente. Hoje em dia, na verdade, existem diversos estudos que a medicina nuclear vem sendo colocada antes no cuidado desse paciente oncológico. Então, sim, é possível que a medicina nuclear tenha ajudado ele, sim, nesse sentido. Eu acho que a gente tem um caminho muito bonito com a medicina nuclear pela frente para esses pacientes. Olha, para as gestantes também, não é interessante essa pergunta, e principalmente também pessoas que estão no período, mulheres que estão no período de lactação. Você recomenda a medicina nuclear? Não. Por quê? Nas mulheres gestantes, existe um caso isolado em que gestantes fazem esse exame, eu já vou explicar. Por exemplo, se ela tiver com câncer de mama ali, foi detectado nesse caso. Certo. Gestantes a gente não faz exame, tá? A gente Mesmo não. que tenha esse problema do câncer de mama? Aí a gente opta por fazer um tipo diferente de exame, tá? A gente opta por fazer um exame mais direcionado para aquela queixa do paciente, que não pegue o corpo todo, mas que vá setorizando para a gente conseguir reduzir essa carga de radiação, porque é realmente imprescindível. Mas gestantes e o quadro oncológico é um pouco mais complicado. Mas dentro da medicina nuclear, a gente sempre evita, é uma contraindicação absoluta, realizar exames de medicina nuclear por causa da radiação do feto. Vale como que para a criança. Como existe o feto está crescendo, está se desenvolvendo, as células estão se multiplicando de uma velocidade muito rápida. Então, a chance de você ter uma alteração nesse DNA e, a partir daí, cursar com doenças que sejam irreversíveis é muito alta. E mulheres no período de lactação, como é que é? A gente pede, só um segundo, em relação à gestante, existe Sim. um cenário em que a gente aplica a medicina nuclear. A gente pode fazer, no caso do gestante que está com suspeita de tromboembolismo pulmonar. Aí é terrível. Por quê? Porque você fazer uma angiotomografia, que é o exame de escolha para o tromboembolismo pulmonar, tem uma carga de radiação maior. Então, nesse cenário, entre uma angiotomografia e uma cintilografia de perfusão pulmonar, a gente opta pela cintilografia de perfusão pulmonar, mesmo que a gestante, que a paciente esteja gestante, porque a gente entende que é um quadro urgente de vida ou morte. A paciente pode vir a óbito por causa disso. E as lactantes, elas são por causa das mamas. Como as mamas elas estão, a lactação leva à divisão celular ali também, um aumento significativo, então isso pode ser ruim. E a gente opta para que esse paciente não faça, mas não é uma contraindicação absoluta, como na gestação.
Olha, gente, o braço de Nanda passou aqui agora, eu tomei até um susto mesmo. Você viu? Rapaz, você é uma figura, essa Nanda, viu? Agora, eu estou muito feliz em ter sua presença aqui, né? É o que, Vangel? O período de lactação ela falou, não foi? Falou agora. Falei. Falou. E assim, a gente sabe também, isso eu vou deixar daqui a pouco para ela falar, sobre epilepsia, pode ser definida como uma condição neurológica, né? E durante alguns segundos, minutos, na parte do cérebro que emite sinais incorretos para quem não sabe. E a medicina nuclear, por meio de estudos, durante crises em seus intervalos, pode garantir maior precisão e eficácia na localização do foco. Isso é também o trabalho que faz na medicina nuclear. E isso eu não estou enganado não, né, doutora Larissa? Não, de forma nenhuma. A gente consegue identificar, caso a injeção do radiotraçador do medicamento seja feita na hora da crise do paciente, a gente consegue identificar o foco epileptogênico com acurácia significativa. Ou seja, eu consigo ter um excelente resultado para identificar aquele foco e, a partir daí, tratar diretamente o foco. A gente consegue também procurar essa crise, porque nem sempre as crises elas são não tem hora marcada, né? Às vezes elas vêm, às vezes elas não vêm. E a gente pode monitorar esse paciente para poder fazer a injeção no período que a gente chama de interictal, que é o intercrises. E a gente tem uma boa sensibilidade também. Entrevista boa. Miqueias Batista, biomédico, tudo bom, Miqueias? Falar com você também sobre esse trabalho específico, né? Você como biomédico está saindo do laboratório, Miqueias está me falando sobre isso, saindo da parte do laboratório do INCAR e agora se dirigindo também para colaborar com a minha querida doutora Larissa Machado na área da medicina nuclear. Como é o seu trabalho? Me explique melhor. Lá dentro, você como biomédico também vai se especializar na medicina nuclear, Miqueias? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos espectadores. Na verdade, assim, a gente como biomédico, a gente faz aquela parte mais analista, que a gente vai processamento das imagens, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, que nós temos na parte de enfermagem, nossos cardiologistas também que estão ali com a gente. Então, a gente trabalha tudo nesse sentido como uma equipe mesmo. E a gente está ali mais ou menos para poder auxiliar nesse processo, tanto com os cardiologistas como com a médica nuclear, com a doutora Larissa. E dentro desse projeto que foi iniciado em 2012 com o Dr. Arthur e o Dr. Gilmar... 2012 aqui no INCAR, foi? 2012. Rapaz. Que a gente começou a fazer esse projeto assim, de trazer essa especialidade para cá, porque, não sei se todo mundo sabe, mas no Recôncavo nós somos a única empresa que disponibiliza esse serviço. Então, assim, desde... Qual é a empresa? A medicina do INCAR. Sim, mas eu pensei que era terceirizado dentro do INCAR. Não, está dentro do INCAR mesmo ali, né? No início nós éramos terceirizados. Certo. De 7 anos para cá nós estamos com... Já é nosso, o INCAR tomou gestão do projeto e a gente vem sempre evoluindo, trazendo os profissionais de qualidade para o serviço e sempre buscando atender a nossa população. Hoje a gente tem parcerias, né, com algumas clínicas aqui da cidade. Uma delas é a Unacom, se não me engano, sim. e eu esqueci uma outra que tem no Luiz Argola ali agora, me fugiu o nome. Não se preocupe. Oncocenter? E o Oncocenter. Com essas duas clínicas que a gente tem uma parceria com os pacientes, né? Vão ser tratados lá e vão fazer cintilografia com a gente. De modo geral, a gente atende vários planos de saúde aqui na cidade. Entre eles, podemos colocar os mais tranquilos aqui que a gente faz Bradesco, Unimed, Cassi, Planserve, que é uma procura que a gente tem muito grande também. E a gente sempre está ali para auxiliar, né? O nosso cargo-chefe é dando medicina nuclear, os exames do miocárdio, cintilografia do miocárdio, mas a gente também está fazendo outros exames nesse sentido. Aqui também a parte renal, a gente pode fazer as ósseas também, que são as gerais. Como a doutora Larissa também falou, a gente está fazendo a questão da tireoide, para a questão de iodoterapia. Então, a gente com novos serviços também, a doutora Larissa chegou para acrescentar para a gente com novos serviços, essa parte da iodoterapia, que nos auxiliou a buscar mais serviços também para poder pegar todos esses pacientes aqui do Recôncavo. Então, a gente sempre está evoluindo, né? Buscando melhorias para o setor e evoluindo nesse sentido. Muito bem. Aliás, doutora Larissa, estava tensa e ficou calma. Você estava calmo, ficou tenso. A gente percebeu, mas tudo bem. Mas você
falou bem, né, Evangelho? Falou bem, ficou textinho assim, tudo bem, mas falou bem. A primeira entrevista. E eu estou muito feliz, sabe, Miquel? Eu estou muito feliz em saber, a gente brinca aqui, obviamente, para alegar até o público no modo geral, mas eu estou muito feliz mesmo em saber que Santo Antônio tem medicina nuclear. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. Claro que eu fiz várias perguntas à doutora Larissa, mas você que trabalha lá dentro, junto com a doutora Larissa, os cuidados também de vocês, da saúde de vocês também, dentro, né, de tanto mexer também nessa área de radioatividade, de radiações, preocupa de certa forma, vocês têm todos os cuidados, o equipamento também, naquela área da tecnologia ali, é seguro, o INCAR conta com isso? Conta com essa segurança, sim. Todos nós temos, mensal, na verdade, a gente tem, com o dosímetro da gente, a gente faz a emissão dessa radiação. Como a gente faz esse controle mensalmente, todo mês a gente tem um relatório de uma empresa terceirizada que vai ser visto para a gente, que vai fazer essa medição. Quanto que a gente está exposto àquilo ali. Se um colaborador passar desse limite exposto já, de exposição, esse colaborador vai ser afastado naquele período de tempo ali para diminuir essa radiação que ele está tomando ali para depois voltar às suas atividades novamente. Então a gente sempre tem esse controle, juntamente com a parte física, né, nossos especialistas físicos que vão lá para nos auxiliar. Eu lembrei de você agora, por incrível que pareça, me veio, sua imagem veio na minha mente. Eu estava de Covid e aí fui fazer um exame exatamente com o Miquel. Miquel foi o que me deu ali o resultado na hora, Mangel. E ele me diagnosticou com Covid. E foi rápido, né? E você viu que muitos casos também de Covid foram diagnosticados através também da medicina nuclear, não é isso, Miquel? Exato. Nós tivemos esse período, né, pandêmico, foi um período muito, vamos colocar assim, um pouco difícil para todos, né? Nós perdemos muitas pessoas, né, infelizmente, mas foi um período assim que a gente também se reinventou novamente. Né, fomos o primeiro do Recôncavo que também fazer o PA gripe ali no Hospital INCAR e captar todas essas pessoas que estavam com sintomas ou sintomatologia para poder fazer esse tratamento mais específico para essas pessoas. E dentro desse processo da cintilografia, a gente continua ali, né, tentando auxiliar em todas as áreas com esses pacientes também. A doutora Alisa pode até falar um pouco melhor nesses pacientes que fizeram a infusão pulmonar, que nesse período teve uma procura muito grande dentro da área de medicina nuclear. Eu tenho memória fotográfica, lembrei de você agora. Lá dentro, naquela hora que a máquina desce ali, eu fiquei com medo. Rapaz, e hora que eu fico assim, meio... Que negócio fica apertado aqui dentro, dá vontade de você sair dali, quebrar tudo. É verdade, Mangel, eu fiquei indignado com aquele negócio. Mas eu tava com medo, igual como ele está aqui agora na entrevista também. Toda primeira vez é assim, depois a gente se solta, né? Na outra vez, mergulho na máquina, ainda faço uma embraçada ainda, ó. Tô brincando, viu, gente? Tô brincando, é só para distrair um pouco aqui, porque o clima aí, falou de Covid, o clima ficou mais pesado, né? E tem doenças aí que a medicina nuclear, a doutora Larissa disse muito bem, que ela tem que ser uma psicóloga. E Deus colocou ela aqui, magrinha, baixinha, mas de um coração grandioso. Ela me tocou quando ela disse assim, eu tenho que conversar antes, Marquinhos, com os pacientes, bater um papo, conhecê-los. Eu acho isso de uma hombridade. Eu acho isso que o médico traz. Isso tem muitos médicos que fazem isso aqui na cidade, graças a Deus. São poucos que a gente conta dos dedos, que é aquela coisa muito basiquinha, né? É parecendo que a gente é um robô. Isso, tira a roupa, vai, senta, dorme, acorda, deita, levanta. Não. Eu gosto de médicos assim. Conversam com pessoas, dialogam com gente, com ser humano, não é? Toque. Às vezes o cara está ali só precisando de um abraço, de uma atenção, de uma fala dela. Olha, eu tenho um filho, eu sou casado com um carioca e tal, pá. E é isso, mas a gente brinca assim, mas é uma verdade. Eu fiquei muito feliz, viu, doutora Larissa, em saber dessa humanização dentro do Hospital INCAR, até mesmo na medicina nuclear. Sim, com certeza. Acho que, no fim das contas, somos todos humanos. Todos nós queremos ter saúde, queremos ser felizes. Eu acho que no INCAR nós somos... Engraçado você falar isso, porque a pessoa que me contratou, a Joyce, a primeira coisa que ela falou, aqui no INCAR nós somos uma família. E isso é muito perceptível, muito palpável, né? Acho que isso é fundamental, uma vez que você lida com vidas humanas, essa parte de não nos esquecermos que somos todos humanos é fundamental, realmente.
Olha, eu estou muito feliz, viu, Miquel, também com sua presença. Você que vai seguir lá a viagem, né? Dando essa estrutura até para a nossa querida doutora Larissa. E espero em Deus que você também se aperfeiçoe, caia, mergulhe para pesquisar mais sobre a possibilidade que dá a medicina nuclear, que ela realmente é importantíssima, né? A gente fala, tem muita gente que tem medo, mas existe um risco, existe. Mas a importância dela, radiofármaco falando de um modo geral, até mesmo para poder detectar doenças e saber de fato que o paciente tem, ou que ele também não tem, ou que ele vai parar de ter, é realmente para a sociedade um ganho muito grande. E o Hospital em Casa, vocês estão de parabéns, viu? Mais uma vez, Arthur, eu quero aqui, bater palmas, representando toda a equipe da medicina nuclear, da médica, do meu querido Miquel. E parabéns. Agradecer a você, Miquel, viu? Obrigado. Eu quero aproveitar o espaço também aqui para poder convidar os médicos, né, da região para conhecer nossos serviços, né, inclusive os cardiologistas, para poder ir lá conversar com a gente, conhecer um pouco o serviço mais de perto, para poder ver nossa estrutura também, que assim a gente pode agregar também no serviço para vocês. Muito bom. Olha, a doutora Larissa, para mim foi muito bom conhecê-la também nessa tarde, poder conversar contigo, poder dialogar, poder mostrar um pouco também desse trabalho da medicina nuclear. O Jefferson, obrigado, o Ruberval, a Cleonice, a Valdelice, o Herbert, a dona Zelinha, vocês que estão participando do programa, muito obrigado a vocês. E eu quero agradecer mais uma vez a você, Larissa. Foi muito bom te conhecer. Eu espero em Deus que tenhamos a oportunidade o quanto antes de eu lá na área que você trabalha mostrar um pouco desse serviço em loco do que você faz. Parabéns, Larissa, viu? Me impressionou sua entrevista. Fiquei muito contente com você. Sei que estava muito tensa, mas parabéns pela sua fala. Gostei muito. Marcos, muito obrigada. Novamente, eu agradeço em nome de todos nós do INCAR por abrir esse espaço para a gente poder solucionar, né, questões, e é importante para a gente estar aqui. Agradeço mesmo de coração. Agradeço a você por ter sido tão receptivo, por ter me tranquilizado. Eu realmente estava com muito medo e eu realmente agradeço. Sim, porque todo mundo chega assim e diz assim, Marco, você tranquiliza, eu não faço nada. Não tem algum café, algum remédio que te deu aqui não, né? Pelo amor de Deus. Acho que colocaram alguma coisa na minha água. A sua água foi, eu também estou achando. Isso aqui é coisa da cara daquele vermelhinho ali. Aquele vermelho ali fica vermelho porque a gente fala o nome dele, você manda um alô para ele, porque senão ele não vai dormir hoje, viu? Ô, Vangel. Olha a moral, hein? Alô, Vangel, olha, você viu? Você tem moral aqui, viu, com os convidados, viu, Vangel? Você tem moral. Mas muito obrigado, Larissa. Eu vou fazer questão de, junto com o Miquel lá, eu conhecer seu trabalho. O Miquel já me botou lá no negócio daquela máquina, falando sério. Eu fiquei assustado. Agora, quem ficou com medo fui eu, não vou mentir, não. Aí depois ele falou, você tá com Covid. Eu falei, você tá brincando. E ele foi um cara muito retado, porque eu gostei, confiei, porque eu perguntei a Miquel. Ele disse, mas Marcos, não sei o que, não, você passa logo essa informação aí. Eu lembro de Miquel e foi um trabalho muito bom que Miquel fez. Foi ele que me impulsionou a procurar logo o médico. Graças a Deus não precisei ser internado, nada, mas foi a partir de Miquel, o trabalho dele, né? E que me tranquilizou também na hora daquele equipamento. Aquele equipamento é brabo também, viu, Larissa? Quem não conhece fica meio com, né, claustrofobia, né? Fica parecendo que está preso dentro da máquina, né? Mais ou menos. É mais ou não menos. é assim desse jeito. Você torce pro Flamengo ou pro Fluminense ou Vasco? Pro Flamengo. Ó, Flamengo. Tá vendo, Matheus Campista? É Flamengo. Mas obrigado, viu? Obrigada a você. Muito obrigado mesmo. Foi excelente. Muito bom. Ó, vamos aí, o delegado de polícia